Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de proteção dos sistemas elétricos. Hoje a gente vai comentar um pouco aqui sobre um dos principais elementos, contidos dentro do sistema de proteção do sistema de potência, que são as chaves fusíveis, tá? Para proteção de alimentadores, claro, e transformadores, legal? Então a gente vai ver um pouco aqui do dimensionamento. Bom, acho que todo mundo, ou grande parte de vocês já ouviu falar no que são as chaves fusíveis, né? A chave fusível também ela é conhecida, né, como canela, né, ou corta-circuito, tá? Que ela tem essa função de que, gente, de proteger, né, as redes de distribuição primárias, né, contra principalmente sobre correntes, tá? Originada de sobrecargas, curtos-circuitos e outras falhas aí no sistema, tá? Elas são muito utilizado nas linhas aéreas, né, tanto urbanas quanto rurais, em subestações também de consumidores ou da própria concessionária local de energia. Né? Bom, a chave fusível, gente, ela tem as suas características. Ela é composta, né, por dispositivos, né, por elementos, tá? E o principal elemento dessa chave fusível é o próprio elo, né? O elemento principal dessa chave fusível é o elo, tá? A gente vai ver com mais detalhe um pouco mais na frente, tá? Ela é responsável exatamente pelo princípio de funcionamento, porque o elo ele está aqui dentro, o elo fusível, é ele que se rompe, né? Quando de uma eventual falha, né? De um curto-circuito ou sobrecarga ali em cima daquele sistema, tá? Ele diz o seguinte, que a chave fusível poderá ser solicitada a operar em condições de defeito, claro, e neste caso é essencial que o equipamento opere rapidamente, né, e que a sua capacidade de interrupção de corrente de defeito seja compatível com o sistema onde está instalado. Por quê? Porque uma corrente, uma chave fusível, né, quando a gente fala chave fusível é junto com ela, tá? Mal instalada, na verdade ela vira um ponto de defeito, não é isso? Então ela tem que ser bem dimensionada, tá? Elas não possuem mecanismo de extinção de arco elétrico e essas chaves também não devem ser operadas em carga, olha só. Então tem muita gente que opera, né, essa chave fusível em carga, ou seja, ela é conectada à carga nela, tá? Isso é perigoso, porque dependendo da carga, quando você bate a chave ou tira a chave, ela pode criar arcos elétricos, tá? E esse arco elétrico pode danificar, né? E é um perigo também para quem está operando, tá? Para cargas maiores ali, com cerca de... Algumas normas recomendam acima de 75 kVA, outras já são acima de 300, né? A partir de 300 kVA. Então, em geral, elas não devem ser operadas em carga e na sua abertura ou fechamento elas têm que ser utilizadas um desconector, um conector chamado Load Buster, né? Acho que vocês também já devem ter ouvido falar. Depois eu mostro uns vídeos legais para vocês. Vocês podem achar isso aí na internet, tem a rodo, né? Como é que dá a abertura de chaves utilizando o Load Buster, tá? Aqui você tem chaves de diversos motivos, de diversas características, né? E aí é interessante você mostrar aqui. Temos o ponto de fixação da chave, o corpo isolador dela aqui, o terminal onde você está entrando, o que, gente? A fonte e aqui é onde está saindo, né? Aqui você tem a articulação, o guia para a porta fusível, tá? O olhar para manobra, porque o cara está lá embaixo com a vara de manobra, né? E o porta fusível, o cara diz assim às vezes, não precisa do porta fusível não. Pelo contrário, o porta fusível é essencial para a abertura ou fechamento da chave, né? Porque é ele que ajuda, melhor dizendo, a extinguir eventuais arcos elétricos ali na hora da abertura da chave, tá? Então isso é de forma geral a chave, o modelo, né? A construção, a característica de uma chave fusível e ela se chama chave de corpo único, tá? Geralmente com correntes utilizadas correntes menores que 200 amperes. Você pode perceber aqui com a chave fusível de corpo único, tá? Você também tem outros tipos de chaves, são mais utilizadas em subestações, né? Que elas são chamadas chaves de pedestal e a isolação de 25 kV. Tá? Essas chaves elas podem ser muitas vezes ou verticais
ou horizontais. Então você tem uma chave metálica, você percebe que ela tem dois isoladores, né, em pontos diferentes, não é em corpo único como o anterior. Ela tem um guia de porta fusível, tem a entrada da fonte, a saída da carga, né, e o porta fusível. Então basicamente a mesma característica, a diferença é que ela não é de corpo único. Você tem as chaves com isolações maiores, também de pedestal, né, 69 kV. Essa aqui é que não pode ser aberta em carga mesmo, né, não, porque senão você provoca aqui arcos elétricos na abertura. Né? Então você tem basicamente a mesma tipo pedestal para isolação de 25 kV e também para 69. A diferença é que você tem mais isolador aqui, exatamente por causa da tensão. Né? E a chave fusível religador, que está sendo muito aplicado. Tá? Vou mostrar para vocês também alguns outros vídeos com o procedimento de manobra para a utilização dessa chave religadora aqui. Tá? Como é que é interessante esse processo. Primeiro tem uma, depois ela faz o teste, entra outra, depois faz o teste, entra outra. Se continuar o circuito aí não, ela desarma e tem que trocar as três de novo. Mas tem um procedimentozinho para ser obedecido. Você tem as chaves fusíveis tipo tandem, tá? Que são essas com abertura aqui central, tá? Com seccionador unipolar. Você observa aqui que tem essa característica também de chave fusível, tá? O terminal de carga, carga 1, carga 2, né? Os isoladores aqui de pedestal, enfim, então tem as suas características. O Thunder, por exemplo, ele pode ser aplicado aqui, né, no polo aqui do religador, tá? No qual aqui você tem a fonte, né? E você tem aqui a saída, a carga, tá? E aí que você tem a abertura ou fechamento, né? Por exemplo, aqui a chave unipolar que ela está fechada, né? Então a fonte aqui ela vai, ó, fonte, né? Aqui tá aberto, ela fonte passa aqui pelo religador, vai para a carga, né? E a Thunder, o que é que ela faz, ó? Ela vem aqui, ó, fonte, abriu, né? E abriu aqui também, tanto na fonte quanto na carga, tá? Então há alguma aplicaçãozinha aí para você isolar, por exemplo, o religador do circuito, bypassar, como a gente chama, né? Bypassar o religador. Bom, o elo fusível, tá? É o elemento principal da chave. Esse é o corpo isolador. Essa é a chave tipo C, tá, gente? Porque ela tem esses dois parafusos. Você tem o porta fusível, tá? Que é o principal elemento aqui da chave fusível. Você tem o olhar de manobra. O elo fusível ele entra aqui por dentro, né? E o cara rosqueia ele aqui. Tem muitos procedimentos na internet. Vou passar alguns vídeos que eu tenho para vocês também colocar à disposição lá no Classroom, tá? Você tem diversos tipos de elos, né? De estanho, enfim. No qual você tem aqui com um tubinho, um botão, tá? O elemento fusível, na verdade, é esse, a cordoalha de aço. Então você tem diversos tipos aqui de elos fusíveis, geralmente nas correntes de 1 a 50 amperes, né? O elo fusível de argola é utilizado para a proteção de pequenas unidades transformadoras, que é o chamado MRT. MRT é monofilar, com retorno pela terra. Né? Você tem apenas um fio ido pela rede, uma fase, por isso que chama monofilar, não é monofásico, é monofilar, porque tem monofásico de dois fios, tá? Um fase e um neutro, tá? Um fase e um neutro é monofásico. Mas o monofilar vai um fio e o outro neutro é pela terra, né? Então é o padrão que nós temos hoje aqui na concessionária do Piauí, o MRT, que é monofásico, retorno pela terra. Então você tem aqui o gancho, né, o parafuso, o elo olhar, tá? Principalmente utilizado para zonas MRT, né? Monofilar com retorno pela terra. E aí você tem diversos fusíveis caracterizados aqui, ó, aí depende da aplicação que a gente vai ver, quais são os tipos, né? Eles são caracterizados principalmente, gente, pela curva de atuação, né, de tempo versus a corrente, tá? Então eles são classificados assim. O tipo H é de 0,5 amperes a 5 amperes, é utilizado para proteção primária de transformador de distribuição e é fabricado para correntes até 5 amperes, tá? São considerados elos fusíveis de alto surto. O que é que significa isso, né? Eles apresentam um tempo de atuação lento para altas correntes. Imagina o seguinte: toda vez que você fosse bater a chave
para um transformador, você tem aquela corrente que a gente chama corrente rush, né, do transformador, energizar o transformador. Ou então a carga também está conectada ao transformador, né? E aí quando você vai bater aquela chave, você tem um pico de corrente. E aí imediatamente esse pico ele ia ser desligado pela chave fusível. Então esse tipo de elo, você tem aqui um tempo de atuação lento exatamente para ter uma acomodação do sistema, né, do circuito, para que não parta o elo imediatamente após a batida, né? Você também tem elos fusíveis tipo K, né, de 0,5 até 200 amperes. Esses também são caracterizados por essa curva de atuação versus o tempo, né, que a gente chama lá do coordenograma, lembra? E aí, ó, eles são largamente utilizados na proteção de redes aéreas de distribuição urbanas e rurais. São elas considerados fusíveis de atuação rápida. Aí sim, eles têm que ser mais rápidos, né, para que eles possam atuar de forma mais eficiente. Aí eles vão de 0,5, os tipo K, de 0,5 até 200 amperes. Você tem essas tabelas, né, que você compara os tempos de atuação, né, em relação aos tipos, o elo, o K e o H, em cima da carga que você quer atender. Por exemplo, transformadores monofásicos para 13.8, você utiliza aqui elos de H, né? Por que você não utiliza o K? Porque senão ele tem uma atuação rápida, né? E aí acaba prejudicando em vez de proteger o sistema. Os transformadores monofásicos, aí você tem uma variedade bem maior. A gente vai aprender a calcular isso aí, tá? Fazer um pouco da coordenação entre as chaves fusíveis. Não nos adentrar para esse ponto agora, não. Também você tem elos tipo T, né? Que eles são elos fusíveis de atuação lenta, né? Mas qual é a diferença? Que na proteção dos ramais primários de redistribuição, enquanto o H é para carga, o T é nos ramais primários, né? Porque ele tem uma atuação bem mais lenta do que os outros. Então, o que é que você percebe? Os tipo H, tipo K, tipo T, eles têm tempos de atuações diferentes, né? Então, para que a gente possa utilizar com uma boa técnica os elos fusíveis na distribuição aérea, a gente deve proceder à coordenação de vários elementos instalados ao longo dos alimentadores. Tá? Você tem que coordenar os elos para que vocês, de fato, né? Lembra o princípio lá da proteção? A coordenação dos equipamentos dentro do sistema de potência. Então, para se proceder à coordenação entre os elos fusíveis, é necessário que a gente aplique algumas regras básicas. Tá? A gente pode rever isso aqui fazendo um exemplo. Então, o elo fusível protegido ele deve coordenar com o elo fusível protetor, tá? Para o maior valor da corrente de curto-circuito ocorrida no ponto da instalação do elo fusível protetor. A gente vai ver isso aqui. Os elos fusíveis do tipo H não devem ser utilizados em ramais primários, tá vendo? Como a gente tinha comentado, né? Os H não devem ser utilizados em ramais primários porque eles têm uma atuação muito lenta com relação à carga, né? São próprios para a proteção de transformador de distribuição. Reduzir ao mínimo o número de elos fusíveis nos alimentadores, claro, você não vai encher de meio metro e botar uma chave fusível, né? Porque senão você também, além do orçamento ficar absurdo, você também vai acabar causando um problema muito grande para o sistema, né? Deve-se reduzir também o mínimo de elos fusíveis, de tipos de elos fusíveis, também de diversificar bastante, né? Colocar o tipo H, o EF, o T, o K, né? Então é bom sempre você utilizar geralmente o mesmo tipo, mas obviamente onde se encaixar. E a corrente nominal do elo fusível deve obedecer às duas regras, né? Aqui abaixo, ó. A corrente nominal dele aqui tem que ser maior ou igual a 1,5 vezes a corrente de carga máxima do alimentador, para você dar uma folga, né, para esse elo fusível, claro. Porque se você colocar a corrente, digamos, a corrente do alimentador é de 100, né? E a corrente nominal. E a corrente do elo fusível é 90, ele vai ficar recebendo 10 amperes em cima dele, né? Então isso vai acabar rompendo o circuito. Isso acontece muito, tá, gente? A corrente nominal também, a segunda regra, tem que ser menor ou igual, né, do que a corrente de curto-circuito fase terra, tá? Dividido por 4. Então a gente vai aplicar essas duas regrinhas aqui para a gente dimensionar os circuitos. Aí você tem elos fusíveis que a gente diz preferenciais e os não preferenciais. É sempre bom você utilizar os preferenciais. Primeiro, é mais fácil de achar no mercado.
e também maior variabilidade, né? Onde não é possível, aí a gente tenta coordenar com o tipo de elo. Mas, obviamente, por isso que o nome é preferencialmente, você tem que... Então, pessoal, isso foi um pouco aqui sobre o dimensionamento de chaves fusíveis, né, principalmente. Qualquer dúvida, comenta lá no Classroom ou no próprio YouTube também, que essa aula vai estar disponibilizada. Legal? Até mais, gente.